Para falarmos sobre sonâmbula dupla vista ou segunda visão, né? Segunda vista, é preciso que a gente compreenda alguns princípios da percepção do espírito. Porque muitas vezes nós vemos as pessoas dizerem assim: Edson, eu vi um espírito. E na verdade ele percebeu um espírito. Se a gente for levar para o aprofundamento científico espírita, na verdade houve uma percepção. Mas nós nos confundimos muito quando vemos esses espíritos, porque estamos condicionados a interpretar a nossa visão pelos olhos físicos. E a gente acredita que só enxergamos pelos olhos físicos. Então, o espírito não enxerga, na verdade, ou melhor, não percebe o mundo espiritual pelos olhos físicos, apesar de sua mente, muitas vezes, que a grande massa planetária está muito condicionada ao mundo material, mesmo no plano espiritual, converge para essa área aqui ocular, né, do perispírito. Mas, na verdade, essa percepção é uma espécie de campo. Esse campo, mais ou menos concentrado, chamamos de perispírito, corpo psicossomático ou corpo espiritual. Para André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer assim: o corpo espiritual, ou seja, o perispírito, no mundo espiritual é o corpo físico. Para eles, é corpo físico. E o nosso aqui, corpo biológico, corpo de carne. Para vocês terem ideia de como o corpo espiritual, ainda aqui na Terra, é muito grosseiro, mesmo ele sendo em outra dimensão. Não quer dizer que ele não seja grosseiro em relação a outras dimensões. Então a percepção espiritual varia de pessoa para pessoa, ou melhor, de espírito para espírito, conforme o seu grau de percepção, que é muito variado. Muito variado. Então, quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, né? Esse aqui é o Livro dos Espíritos para cegos, como eu. A letra é bem grande. E ele tratava os fenômenos mediúnicos como sonambulismo, fenômenos oriundos de uma mesma gênese, que era o sonambulismo, que era uma emancipação, que é uma emancipação da alma. E a gente se emancipa do corpo físico, nossa alma, que é o espírito encarnado, se emancipa do corpo físico a todo momento. Hoje mesmo, com certeza, vocês que estão nos acompanhando aí, algum de vocês, não sei, talvez se emancipe do corpo. Não ronquem, por favor. Mas fica chato, não para mim, mas para vocês. Então fiquem atentos aí para não cochilar, para não emancipar sua alma do seu corpo. É um estado de emancipação da alma, um sonambulismo. Sonambulismo é um estado em que nós emancipamos do corpo físico, nossa alma. Então, quando alguém disser assim, claro, ninguém vai discutir com outra pessoa, eu vi um espírito, Edson. E você vai dizer, não, você não viu. A pessoa nem sabe o que é isso, nem sabe o que é espiritismo, ele é médium. Você não vai se aprofundar. Você viu um espírito? Vi. Mas nós sabemos que, estudando a ciência espírita, que é um estado de percepção. No livro Nos Domínios da Mediunidade, num estado desse de sonambulismo ou de emancipação da alma, 3 médiuns olham para o mesmo espírito, ou seja, percebe o mesmo espírito. Só tem um espírito lá, na dimensão espiritual, numa reunião mediúnica. Os 3 médiuns percebem esse espírito. Todos 3 percebem esse espírito de maneira diferente. Um vê ele estático, outro vê ele em movimento, outro vê algo meio não muito nítido. Então, a percepção espiritual depende muito
da condição fisiológica também, do seu corpo biológico. Tem pessoas que têm uma predisposição, né, ao sonambulismo. Então, o que quer dizer isso? Ele tem uma predisposição a se emancipar do corpo e ver o mundo espiritual. Mas Kardec, posteriormente à publicação do Livro dos Espíritos, publicou o Livro dos Médiuns. Aí ele vai assim diferenciar certos fenômenos mediúnicos só para uma questão pedagógica. Aí você vai ver, ele vai dividir em dois grandes grupos de fenômenos mediúnicos. Os inteligentes, que são fenômenos inteligentes, que dependem da inteligência do médium, ou seja, depende da mente do médium, da percepção do médium. E os fenômenos de efeitos físicos, ou seja, aquele que a gente chama de materialização, estudando mais ectoplasmia, né? A diferença entre o fenômeno de inteligente, que Kardec colocou nesses fenômenos inteligentes como psicofonia, vidência, clarividência, né? Dupla vista, êxtase e tantos outros tipos, psicografia, tudo são fenômenos inteligentes que só o médium percebe, o outro médium percebe. Os outros que não têm a faculdade mediúnica ostensiva, porque todo mundo é médium, não? Porque sonhais, vós sois médios, diz lá no Livro dos Espíritos aqui, o Espírito São Luís. Porque sonhais, na questão sobre os sonhos, sois médios, porque a gente se emancipa e conversa com os espíritos e traz essa impressão. Isso é uma comunicação oculta, mas é. Você dorme, se emancipa, conversa com o espírito, talvez um obsessor, talvez um espírito protetor, e acorda de bom humor ou de mau humor. Isso é uma comunicação espiritual. Você está repassando. Já eu vou contar um fato que aprofunda mais essa questão da influência durante o sono. E é um sonambulismo mediúnico. Porque tem pessoas que vão dormir, vai se emancipar do seu corpo físico e deitar do lado do seu corpo. O corpo vai assobiar, né? E o outro vai soprar. Quando o perispírito sopra, o corpo assobia. Quando o corpo sopra, o perispírito assobia. Todos os dois roncando. Alternando, né? Mas grande parte, praticamente todos, vai ter um momento em que vai se emancipar do corpo físico e vai ter uma viagem. Mas, das vezes, há um problema aí de comunicação entre o cérebro espiritual, que armazena um tipo de memória, e o cérebro fisiológico, que não consegue armazenar essa memória, a não ser pela sua facilidade fisiológica do sonambulismo mais aprofundado, que é o êxtase. Você pode lembrar de alguma coisa, não é absolutamente sempre, mas também há aqueles que conseguem, por via magnética, de um espírito que quer que você lembre, ou algum espírito que quer que você não lembre. Então, quando você volta ao corpo, você vai lembrar algumas impressões, mas detalhes não é possível. Para o seu bem, muitas vezes os espíritos fazem isso. Aconteceu com a Ivone do Amaral Pereira. Ela passou praticamente uns 20 anos dando férias à sua mediunidade, porque o que ela via, o que ela vislumbrava era muito pesado. Então ela alternava momentos em que ela passava muito tempo sem poder ter lembranças desses episódios em que ela veio a publicar o livro Memórias de um Suicida, que não é um livro psicografado como a gente pensa, como o Chico fazia com o Valdo Vieira. É um livro que veio em pedaços, pelo sonambulismo da médium, pela emancipação
da sua alma, do seu corpo físico, voltando com uma certa lembrança, com uma certa lucidez. E ela foi anotando, mas não sabia como organizar isso. Quem organizou foi o espírito de Leon Denis. Leon Denis, ele veio como espírito e organizou para ela, para que a gente pudesse ter aquela obra, um roteiro bem pré-definido e pedagogicamente rico em detalhes sobre o mundo espiritual. Então, ver o espírito depende muito da percepção. Muitas vezes as pessoas, porque a gente é espírita, as pessoas pensam que a gente vê tudo, não é? Não sei se acontece com vocês, espíritas. As pessoas têm até medo. Um amigo que ele tinha medo de conversar comigo. Ele passou 10 anos conversando comigo num cafezinho. Foi ele saber que eu era espírita que ele achou que eu podia ler o pensamento dele. Porque o meu colega lá contou, ele é espírita. E ele lê pensamentos, ele brincando. Mas ele acreditou. E eu não entendi porque quando eu chegava para tomar um café, para tomar um papinho com ele também, ele se esquivava, olha, e ia embora. Até que esse colega me disse, olha, eu fui dizer para ele que tu lia o pensamento, pronto, ele está com medo de tu. Então as pessoas pensam que a gente tem essa capacidade. E há um mito geral, generalizado, das pessoas que desconhecem, até do movimento espírita, que acredita que o médium ele é infalível, que ele pode tudo. E tem médium que acredita que pode. Porque nesse estado de sonambulismo, o que eu falei até agora, depende da percepção. E o fenômeno inteligente, gente, já está dizendo, é uma interpretação da sua condição intelecto-moral daquilo que você vê. Ou melhor, você percebe. Porque um espírito pode estar encarnado, num estado de sonambulismo, ele se emancipar do corpo, vê o mundo espiritual e não entende o que está vendo. Não entende. Mas ele pensa que sabe, aí inventa. Não, estou vendo isso, olha, estou vendo aquilo. E quem está do outro lado aqui acredita. Ele tem toda a inteligência e toda a sabedoria para interpretar tudo que está no mundo espiritual. Está lá, livro dos médiuns. Médium é um intérprete. É um intérprete. E está no livro dos Espíritos aqui sobre o tema sonambulismo. Porque no fenômeno de ectoplasmia, que é o segundo grupo, né, esse aí não necessita, propriamente dito, de um sonambulismo, e sim de um desprendimento do médium de ectoplasma, que é um desprendimento da região do citoplasma da célula, que ele desprende, pelos orifícios, pelos nariz, pelas narinas, pelos olhos, E esse fluido é misturado pelos espíritos por fluidos da natureza e fluidos espirituais específicos que propicia que se materialize um espírito ali, uma rosa, alguma coisa, um espírito, ou parte do espírito, um rosto do espírito. Nesse caso, todo mundo vê e todo mundo interpreta. Mas no caso dos fenômenos inteligentes, é o médico que percebe. E ele é que vai interpretar, e ele é que vai julgar, e ele é que vai dizer o que está vendo. E muitas vezes ele não sabe do que está vendo e vai dizer falsamente um equívoco, que pode levar as pessoas ao equívoco. Por isso, que lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, o Espírito Aulos vai dizer que o sonambulismo mal compreendido pode levar o médium a graves delitos. Porque ele tem compreensão de que ignora o que está vendo. Não sei se vocês já ouviram falar num livro chamado A História do Espiritismo. Não, né? Nunca ouviram falar esse livro. Eu também nunca soube desse livro até eu saber. Mas agora eu sei. E vocês estão sabendo agora. Mas vocês sabem quem foi Sherlock Holmes. Mas vocês, em espíritas, sabem quem é Sherlock Holmes e não sabem o que é. Pronto. Quem é o autor dessa obra de Sherlock Holmes? Estão lembrados? Arthur Conan Doyle. Ele é
ainda que ninguém morre, mas ele era espírita. Ele gostava muito de pesquisar essas coisas, tudo. E teve acesso ao movimento espírita na época de Kardec. E publicou esse livro, um livro ótimo. Lá pelos anos, final dos anos 90, teve acesso a esse livro. Muito bom. Ele é grossinho e tem lá ele coloca, ele que elege, né? Foi o movimento espírita, né, o espiritismo, os precursores do espiritismo. E tem lá tanto o magnetizador, né? Alguns magnetizadores, mas eu me lembrei no tema que a gente vai abordar de Swedenborg. Ele coloca lá a história de Swedenborg. Swedenborg não era um homem culto, um homem comum, mas tinha a capacidade de entrar em estado sonambúlico sem a necessidade de uma intervenção espiritual ou de um magnetizador encarnado. Isso era da sua própria natureza, porque o sonambulismo, todos nós temos em potencial, podemos desenvolver esse potencial, mas como eu falei, tem gente que nasce com um corpo que faculta um melhor desprendimento da alma. E ele tinha essa capacidade. E ele, quando ele entra num estado de êxtase. Êxtase é quando você vai para o mundo espiritual, né? E seu corpo fica em estado assim de transe, mas você vai a lugares mais afastados, dimensões mais afastadas do que a nossa. E ele consegue ver isso aí e ainda trazer as lembranças, né? E ele disse que viu coisas como, por exemplo, veja como é a interpretação. Não existia, naquela época de Swedenborg, estava iniciando a máquina a vapor. Sebastião sabe que ele já teve um carro a vapor. Ele não está ali, não. Ele ainda estava na adolescência e ele não tinha noção do que era um carro a combustão, como a gente tem hoje, movido a gasolina. Ele descreve lá na obra, no estado sonambúlico, em êxtase, que é um estado sonambúlico mais profundo, ele viu um veículo que não era puxado a cavalos. Eu acho que ele nem sabia que existia essa tecnologia a vapor. Que não tinha nenhum cavalo puxando, ou algum tipo de animal puxando, e ele se movia através de um líquido que mantinha ele em movimento, sem precisar de nenhuma tração animal, foi o termo que ele usou. Ele poderia dizer que era uma Ferrari? Não. Que era um automóvel? Não. Ele nunca viu, mas ele interpretou desse jeito. E ele disse que viu gafanhotos de ferro, de metal, e esses gafanhotos soltavam uma espécie de algum objeto que explodia no chão e matava muita gente. Ele conseguiu vislumbrar no estado sonambúlico algo que ele nunca viu, nem existia na época. Quem teve mais ou menos uma ideia, né, foi alguns precursores da aviação, né, mas de metal, aí ele chamou de gafanhoto. Quem acreditar, gafanhoto de... E mesmo que ele dissesse assim, eu vi uma aeronave a jato que soltava bombas. Não existiam esses termos. Não existia essa tecnologia. Então, muitos médiuns, muitas vezes, podem fazer interpretações errôneas, equivocadas. E por orgulho mesmo, alguns, para não dizer que não sabem, né, como Sócrates muitas vezes foi atrás de alguns sábios, mas o orgulho é muito grande, ele vai dizer, eu sei o que é, e vai descrever algo que não é a realidade. Então, por isso que o sonambulismo ele tem que ser trabalhado, né, se você tem essa faculdade, através do conhecimento de como funciona esse fenômeno. E Kardec deixou muito claro nessa obra, O Livro dos Médiuns, como a gente deve se portar com qualquer tipo de mediunidade ou de fenômeno mediúnico. Com Jesus. Com Jesus, isso mesmo. Porque Jesus, a gente pode dizer que era um médium de Deus. Mas o fenômeno mediúnico, sonambúlico e muitos mais, a gente viu em todo o Evangelho de Jesus. A passagem dos evangelistas descrevendo
muitos fenômenos de ectoplasmia, que foi o caso da transfiguração, né? Em que Elias e Moisés se apresentaram lá, e os três patetas, né? Tiago, Pedro e João, eu chamo dos três patetas, né? Porque quando eles disseram assim, mestre, vamos ficar aqui, vamos ficar somente conversando com os mortos. Aí Jesus disse, os seus três patetas, a gente tem muito o que fazer. Aí desceram o Monte Tabor e se dirigiram para tirar um endemoniado. E, na verdade, era um espírito que estava obsidiando, ou uma coletividade de espírito obsidiando o enfermo. Que muitas vezes é um estado sonambúlico esse processo obsessivo. Mas a gente não pode esquecer, mesmo nos fenômenos sonambúlicos, em que somos vítimas da crueldade, da maldade de espíritos inferiores através de uma obsessão, não nos esqueçamos que muitas vezes não somos vítimas. Não ocorre por acaso a obsessão, de forma nenhuma. Na verdade, nós somos sócios. Na obsessão, nós somos sócios do obsessor. Mesmo naqueles que não têm nenhum vínculo, que são as obsessões simples, com o nosso passado, apenas porque ele se atrai pelos nossos pendores maus, certamente. E muitas vezes que a gente avalia que não é mal. Fofocar, tem nada demais a gente falar da vida dos outros. O que é há de mal? Ninguém está sabendo, ele também não está sabendo, mas tem espírito que quer saber, desencarnado. Vocês pensam que não tem espírito fofoqueiro? Porque fofoca é um hábito e muitas vezes gera um condicionamento celular neuronal que a gente chama de vício. E você não consegue. Eu já socorri uma colega nossa, confrade, fofoqueira. E espírita fofoqueira é a pior que tem. A espírita fofoqueira, o espírita fofoqueiro, eles são piores, porque eles sabem, é dupla falta, viu? É dupla falta. Não são piores. E isso trouxe a ela um processo obsessivo que levou ela à depressão. Ela falava de todo mundo no movimento espírita aqui de Caruaru. Onde eu chegava, ela chegava, Edson, vem cá. E procurava me esquivar, mas não tem jeito. Ela contou, você sabe de fulano, não sei. Agora, bobagens. Até de mim ela falava, Edson, só tem aquela calça para fazer palestra. Era. E pior que ela tinha razão. Porque eu tenho a minha calça palestrante, a minha calça trabalhadeira, a minha calça de ir para os passeios, né? Aí tem cada uma, tem que estar amarrada em casa, né? Porque senão ela sai sozinha. Mas muitas vezes ela falava, quando não tinha o que falar, ela inventava. E a irmã dela liga para mim e diz assim, Edson, fulana está dentro de casa, trancada no quarto, não quer sair, já faz 3 dias. Não toma banho, não quer comer e está lá trancada, enrolada no lençol. Fui lá, cheguei, pedi permissão à família, né? Morava só ela, uma irmã e a mãe. E pedi permissão a ela, posso entrar no seu quarto? Ela disse, pode. A gente tinha muita amizade, ela confiava muito em mim. E a gente teve uma conversa e eu consegui convencê-la a tomar um banho. Porque o banho, a água tem uma capacidade fluido-terapêutica, ela atrai certas energias. Não quer dizer que ela limpa. Porque eu fui fazer uma palestra dizendo que o banho é bom para desenergizar. Tinha gente que estava tomando 3 banhos por manhã. Eu digo, meu filho, você tem que limpar a mente, porque você é que produz. O dínamo produz, que é a mente. E você fica banhado dessas energias mentais que você cria. Então você toma banho e cria de novo, não adianta nada. Então eu disse a ela, toma um banho. Quando ela tomou um banho, já deu uma mudança. Pode perceber que as pessoas que têm esses problemas mentais de diversos tipos, eles não gostam de tomar banho. Por isso que eu digo, todo adolescente é meio tantã. Porque, olha, a maioria que eu conheci não gostava de tomar banho, com exceção eu, né? Mas, certamente, ela teve uma certa lucidez e eu disse a ela, vou levar você agora a um médico. Você permite que eu lhe leve ao médico? Levei ela aqui para o CAPS.
na Boa Vista, aqui no bairro aqui da nossa cidade. Ela foi atendida, foi medicada e levei-a para casa e pegamos um remédio num posto, tudo de graça. Levei-a para casa e disse a ela: você vai me prometer uma coisa. A gente fez um pequeno evangelho, rapidinho, negócio de 10 minutos, e você vai me prometer que vai tomar essa medicação fielmente. E ela fez isso. Durante um ano, ela tomou o remédio certinho, saiu daquele estado mais difícil, né? Fez o tratamento, desmamou a medicação disciplinarmente e depois ela arrumou um emprego, que era uma coisa que ela nunca teve, conseguiu um emprego simples, mais digno, e não teve mais nenhum episódio desse tipo. E também se afastou do movimento espírita, talvez por vergonha. Às vezes a pessoa fica, né, um pouquinho, porque eu já conheci muitos espíritas que escondiam sua depressão, porque achava aquilo um atavismo religioso, né, de outras crenças, né? Que Deus, quando você está doente, é porque Deus está lhe castigando. Mas, na verdade, no Espiritismo não existe isso. O espírita se deprime, o espírita adoece. O espírita tem débitos a redimir. Então, vejam como essa nossa amiga viveu, nesse mesmo período de enfermidade, uma obsessão. E ela tinha episódio de sonambulismo. Por que eu digo que tem relação com ela? Porque no livro Nos Domínios da Mediunidade tem um caso lá de uma senhora que desde a puberdade ela tem episódios de crises histéricas. Ela é sonambúlica. E um espírito, vejam só, que foi o pai dela em outra encarnação. Pai dela em outra vida, no século anterior. Esse episódio foi no século XX, no século XIX. Ela vivia com esse pai, filha única, o pai viúvo. Ela arrumou um namorado. O namorado estava de olho na fortuna, porque o pai era muito rico. Muito rico. E ele se interessou pela fortuna, não é? Do pai. Mas o pai dela notou que ele não era uma pessoa digna e proibiu ela de namorar com esse sujeito. Ao ponto que ela não aceitou, não acatou, e ele, o pai, resolveu entrar na justiça para tirá-la da herança da família. Era filha única. Ela, chateada com o pai, mas foi induzida pelo namorado a assassinar o pai. E assim o fez. Conseguiram dar alguns narcóticos para ele e depois passar a imagem de que ele estava adoecendo e piorando. No fim, deram um ácido a ele e levou-lhe à morte, sem nenhuma suspeita de assassinato. E esse pai passou a persegui-la. Como era sonambúlica nessa nova existência, o pai a reencontra na puberdade, o pai espírito, com desejos de vingança. Nesse estado sonambúlico, ela se emancipava do seu corpo físico, da sua alma, e o pai tomava conta dela. Nesse momento, que ela se desprendia do corpo, e não plenamente desprendido, o pai praticamente ligado cérebro a cérebro, o espírito obsessor do pai e aquela mulher que foi filha dele no passado, e ela entrava numa crise. Depois conseguiu um casamento nessa nova encarnação. E essa nova encarnação, ela teve como esposo o ex-namorado da outra vida. Ele tinha responsabilidade também e se uniram para ajudar o pai a perdoá-los. Como? O pai reencarnando como filho. O pai vingativo seria levado, através da providência dos espíritos protetores, espíritos amigos, a levá-la à gravidez. Mas vejam como a nossa mente, ela não está totalmente apagada do passado. Nosso subconsciente
conforme o Espírito Joana de Anjos fala, né? E também o Espírito Calderaro no livro No Mundo Maior, ela está adormecida, mas não deixa de influenciar o nosso consciente. E a gente muitas vezes não sabe interpretar como essa evaporação de impulsos do passado, do subconsciente, vem ao consciente. Muitas vezes gera medo, as fobias, né? Vários problemas mentais, toques, enfermidades mil causadas por um arquivo da alma de um departamento que chamamos de subconsciente, que Joana chama de inconsciente. Então, quando esse espírito foi concebido numa nova encarnação, que ela engravidou, veio o medo do passado, porque ele passou a obsidiá-la desde a sua morte na outra vida e ainda continuou nessa nova existência. Então, inconscientemente, ela temia esse espírito, que era seu futuro filho ali no seu ventre. Então, nesse medo inconsciente da gravidez, ela resolve abortar. E consegue abortar. E nesse aborto, o espírito fica com a ferida. O pai retorna ao mundo espiritual com mais ódio ainda, com a ferida na cabeça, né? Ainda tinha isso. Querendo se vingar mais ainda. Agora que você vai ser minha vítima. E como era sonambúlica, ela vivia em crises mil. Foi internada numa clínica, levou eletrochoque, várias substâncias e nada de melhorar. Foi levada para casa, aí foi que o espírito Alves, André Luiz, Hilário, acompanhando esse espírito, socorrendo essa senhora, em que eles identificaram isso que eu estou falando para vocês. Então veja que o estado sonambúlico dela poderia ser útil para ela, conforme está aqui no livro dos Espíritos, pode ser muito útil para o espírito. Se ela tivesse tomado outro caminho, mas o inconsciente dela, criminoso, ainda continuava, de certa forma, covarde, envolvido à criminalidade, um impulso que ainda não tinha sido domesticado. Talvez com a religiosidade, não digo apenas se fosse espírita, talvez com uma certa religiosidade, né, ela pudesse acalmar esse estado sonambúlico e acatar bem a gravidez. Porque você, quando é materialista, você não valoriza a vida e leva a escolhas como essa do aborto, que é criminoso. Porque um planejamento de uma encarnação, ela é muito complexa e pode gerar estados como esse, de uma obsessão que certamente vai perdurar por muito tempo. E tudo isso foi dentro de uma reunião mediúnica, em que ela tinha sido levada para tratamento espiritual. Uma reunião mediúnica. Está no livro Nos Domínios da Mediunidade. É do espírito André Luiz. Psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Veja o risco do sonambulismo. Mas ele pode ser muito útil e gera muitos fenômenos espetaculares. Ele era muito usado porque existem magnetizadores. Pessoas que têm uma capacidade, né, de magnetizar pessoas através do que chamamos de hipnotismo. Há pessoas que têm uma fragilidade nessa área. E ele pode usar esse estado sonambúlico que algumas pessoas têm e não sabem. E o magnetizador sabe. Ele consegue identificar. É uma espécie de campos mentais que se encontram e ele consegue identificar numa plateia como essa aqui quem tem sonambulismo. Ele não sabe o termo sonambulismo, eu estou usando aqui para a gente entender, certo? Ele apenas usa essa faculdade. E como ele tem essa percepção espiritual, ele identifica aqueles mais frágeis e convida e o hipnotiza. E o espírito se emancipa do corpo e ele manda ordem. Aí manda ele colocar, por exemplo, um copo com água aqui e cobre ele com
um pano e pede para a pessoa que está no estado sonambúlico para dizer o que está debaixo do pano, sem nunca ter visto o que tem embaixo. E ele diz, é um copo. Porque não é a visão do corpo que está vendo. Porque está no estado sonambúlico. Não é a visão do corpo. Isso está bem explicado e bem complexo no livro Mecanismo da Mediunidade, sobre esse tipo de o fenômeno do sonambulismo, né? Como ele se dá em termos de campos mentais. Então ele consegue fazer espetáculos. Mas essa não é a finalidade com Jesus do uso do fenômeno do sonambulismo, que é natural. É natural. Uns têm mais propensão, por conta do seu corpo fisiológico, ao ponto de que tem famílias de sonambúlicos, de médiuns sonambúlicos. Por quê? Porque passa a genética do corpo da família para as futuras gerações. Porque esse fenômeno depende muito dessa condição fisiológica. Mas ela pode ser usada com tratamentos espirituais. Até algumas técnicas aí que o pessoal chama de apometria, que é muito discutido aí a sua aplicação, porque eles dizem que não é mediunidade, mas quando eles descrevem os fenômenos, a gente vê que é mediunidade, né? A intervenção de espírito. Mas em que há o uso do sonambulismo, em que os espíritos se desprendem do seu corpo encarnado, veem o mundo espiritual e descreve o que está acontecendo no mundo espiritual. Eles não aceitam que é médium. Mas isso ocorre nas reuniões mediúnicas, certas vezes. Então ele vê e ele diagnostica problemas nas pessoas que só ele pode perceber esse problema se estiver fora do corpo. Dentro do corpo, ele só tem os olhos da visão. Ele fica preso. Fora do corpo, ele tem uma percepção mais ampla. Então, tem médios que fora do corpo tem outras aptidões. No corpo, é assim feito eu, tapado. Mas fora do corpo é um gênio. Aí volta para o corpo. Por quê? Porque muitas vezes a missão, muitas vezes em algumas encarnações, a gente quer avaliar as pessoas pela sua conduta atual. É claro que dá para identificar algumas pessoas, como Madre Teresa, Irmã Dulce, né? Chico Xavier, Divaldo Franco, Francisco de Assis, que são espíritos elevados, sem sombra de dúvida. Mas Edson é um pouquinho difícil. Então, e outras pessoas que eu conheço também. Então, muitas vezes, a gente tem uma missão para experienciar um determinado aspecto evolutivo e precisa que a gente não use muito a inteligência que a gente adquiriu no decorrer dos erros. Porque se ela viesse essa inteligência, ia atrapalhar essa parte que a gente precisa resgatar. Mas das vezes é um resgate. Não é uma expiação, é uma experiência muitas vezes moral e não física. Puramente moral. Não sei se vocês já ouviram falar nessa história, não sei nem se é verdade. E passou um caminhão de coleta de lixo e um gari estava em cima do caminhão. E Chico ia passando, Chico Xavier com um amigo. Aí esse espírito, né, encarnado como estava lá como um gari, ele era conhecido pela sua alegria, só trabalhava feliz e alegre. Aí Chico disse, esse aí foi um dos espíritos que programou minha reencarnação. Que ajudou a programar minha reencarnação. Então, um espírito muito intelectualizado, mas precisava de uma experiência desse tipo. Estão compreendendo? Essa relatividade Mas há outros casos, outros fatos que a gente vai identificar aí no movimento espírita, na literatura espírita, que mostra isso, né? A mãe de André Luiz vai ser o quê? Vai lavar roupa e lavar prato. A mulher mora numa dimensão que André Luiz não pode nem ir, mas ele tem que entrar no estado sonambúlico do mundo espiritual. O corpo físico, por excelência, é o perispírito lá, André Luiz. Então, ele se emancipa a sua alma do corpo espiritual.
para ter um corpo mais sutil para conversar com sua mãe numa dimensão muito elevada. Mas sua mãe iria reencarnar dona de casa. Claro que ela ia ter uma certa sabedoria, mas quem sabe que ela ia fazer uma faculdade, ela ia expressar uma moralidade, porque tem missões que são assim simples, particulares do espírito, é da família dele, como Alcione no livro Renúncia, né, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ela veio por uma missão particular dela, para a família. Mas tem espírito que tem missões assim muito ostensiva para a humanidade, visível para a humanidade. Francisco de Assis, né, Irmã Dulce, Chico. Mas tem muitos espíritos puros que estão, está lá na Revista Espírita, há muitos espíritos puros aqui na Terra. Não na pureza de Jesus, mas espíritos numa condição que estão aqui nos ajudando a evoluir. Com missões pequenas, muitas vezes com particulares, porque Alcione é um espírito crístico, né? No livro Renúncia, de Emmanuel. Então ela está numa dimensão muito alta. Não precisava nem estar na Terra, não precisava nem encarnar na Terra. Mas por missão particular, veio aqui. Então, o sonambulismo, não sei se vocês estão compreendendo, se eu estou conseguindo passar para vocês, é algo muito natural, mas é uma ferramenta muito útil para auxiliar no progresso da humanidade e também nas terapias de pessoas que estão com problemas de obsessão, por exemplo, problemas de saúde também. Porque o êxtase, na verdade, é o mesmo fenômeno sonambúlico, só que você vê mais as dimensões espirituais e guarda mais memória. Porque tem estado sonambúlico de muita gente que ele vislumbra o mundo espiritual, dá comunicação, mas não se lembra muitas vezes. E há estados sonambúlicos em que você mantém sua lucidez. Você continua lúcido. Eu estou olhando para vocês aqui e de repente eu entro no estado sonambúlico, mas eu não entro em transe. Não fecho os olhos, não paro. Entro em transe e vejo que vem uma tempestade a 20 quilômetros daqui. Eu vejo. Minha alma se emancipou, mas está tão ligada e tão desprendida ao mesmo tempo do corpo, desprendida mental, mas continuando ligada ao corpo. E consegue estar lá e controlar seu corpo, mantendo sua lucidez. É a chamada dupla vista. Swedenborg fazia isso também. Ele se emancipava, via quilômetros e quilômetros de distância e contava o que estava acontecendo. Dias depois, as pessoas vinham contar que realmente aconteceu aquilo em determinados locais em que Swedenborg se emancipava e via, chama dupla vista ou segunda vista, porque você tem essa vista e tem a vista espiritual, que a gente sabe agora que não é vista, é o quê? Percepção espiritual, interpretação. Então, não devemos, muitas vezes, trazendo para vocês aqui uma recomendação do espírito Calderaro, do livro No Mundo Maior, ele diz assim: não vos ligais muito aos fenômenos espetaculares. Ele pode vos viciar e você se arrepender. O que quer dizer isso? Quer dizer que o fenômeno não deve nos impressionar. O que deve nos impressionar é as consequências desses fenômenos, se são boas ou se são más para nós, para o próximo e para Deus. Então, meus queridos, minhas queridas, obrigado por vocês terem tido a paciência. Podem voltar para o corpo, agora, podem acordar, né? E desejo a vocês muita paz, saúde e compreensão nas vossas vidas.